Hoje que é dia 11 de setembro de 2021. A palestra de hoje, o tema da palestra é Jesus em Betânia. E o nosso palestrante é o nosso querido amigo e irmão André Castro. Obrigada, André, pela presença. E para a gente começar, eu trouxe a leitura do livro Guia de Luz, capítulo 79, Em Combate. Ainda não resistireis até ao sangue, combatendo contra o pecado. É de Paulo, vem de Hebreus 12, 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias provindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige o esforço integral do combatente, e mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelidos à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, a exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Com a prece, então, gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos, imaginassem a doce figura de Jesus nos recebendo, nos amparando, nos acolhendo. E ao lado de Jesus, vários companheiros queridos, amigos do Gaspar, que se reúnem nessa casa com a missão de acolher, de receber, de consolar, mas também de trazer entendimento, para que a nossa mente, o nosso espírito possa serenar e que nós possamos enfrentar as batalhas do dia a dia com mais tranquilidade. Queridos irmãos, rogamos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, meus amigos espirituais dessa casa, que encontro desse sábado seja coroado de êxito, de luz, e que nosso irmão André seja inspirado
a trazer para nós reflexões que possam nos ajudar a superar os momentos em que vivemos, nesses momentos tão difíceis que passam o nosso planeta, o nosso país e a nossa casa íntima, a casa de cada um de nós. E assim, é com muita alegria que damos início aos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus queridos, é com muita alegria que eu passo a palavra, então, ao André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui de novo, no presencial. Eu sinto muita falta, muita saudade de vocês, do convívio com vocês, né? E do trabalho também. Essa casa nos dá muita força, muita energia. Enfim, é muito bom estar aqui hoje. Como o André falou, a gente vai falar hoje sobre Betânia, né? Sobre uma família que morava em Betânia. Betânia era uma cidadezinha pequenininha, uma vilazinha próxima a Jerusalém. A Jerusalém era uma grande cidade, uma capital, né, uma metrópole, e Betânia era uma vila que ficava mais ou menos 1 hora de caminhada, né? Um lugar, pela descrição evangélica, bonita, né, onde tinham plantações, né, aos arredores, né, de Jerusalém, onde as pessoas plantavam, né, e vendiam em Jerusalém. E a passagem evangélica está no Evangelho de Lucas, fala de 2 irmãs, né, Marta e Maria. E essa passagem ela só tem no Evangelho de Lucas. A gente não vai encontrar a descrição o relato desse momento da vida do Cristo nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos a gente vê referência a essa família de Marta e Maria, mas não essa passagem específica. Ela está no capítulo 10 de Lucas, entre os versículos 38 e 42. Eu vou ler e aí a gente conversa sobre ela, ok? E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando a gente lê ou a gente escuta essa história, a gente tem uma tendência em tomar partido, né? Em ficar do lado ou de Marta ou de Maria. Jesus chegou na casa delas, e aí Jesus ia com uma tropa, né? Eram 12 apóstolos, e às vezes ainda tinha algumas pessoas que acompanhavam. E a Marta ficou preocupada em recebê-los, né? Jesus pernoitava nessa casa, ele dormia nessa casa, né? E para a gente entender o contexto, é importante a gente entender que para o povo judeu, a hospitalidade, ou seja, receber alguém para dormir na casa, era uma tradição e uma tradição forte. A gente vê em diversas passagens no Velho Testamento e também no Novo Testamento menção a essa prática. Acho que talvez pelo fato deles terem fugido do Egito, né, o povo judeu, né, o povo hebreu, era escravo no Egito, e fugiram para o deserto, ficaram 40 anos rodando, né, sob a liderança de Moisés,
até que chegaram à Terra Prometida. E talvez por esse fato, assim, era um povo muito unido, assim, eles se consideravam irmãos, a ponto de você receber na sua casa uma pessoa que não era sua amiga, era um estranho, mas que era judeu. Então, por fato de ser judeu, era como se fosse uma pessoa da família, da irmandade. Então, isso era comum. E Jesus e os apóstolos se aproveitavam dessa hospitalidade para fazer a pregação da Boa Nova e divulgando a Boa Nova. Então, eles iam nas vilas, nas cidades daquela região da Palestina, e eles pernoitavam, né? Eles não tinham dinheiro, né? Tinham pouco dinheiro, eles não tinham dinheiro para pagar uma hospedagem, por exemplo. Então, eles ficavam na casa de outros judeus que acolhiam eles de boa vontade. É interessante que nesse capítulo de Lucas, né, e também em alguns capítulos anteriores, a gente vê uma viagem longa que eles fizeram pela Samaria. E o samaritano, ele não tinha esse costume, não tinha esse hábito de hospedar as pessoas. Tanto é que é até interessante e engraçado, né? Um pouco assim, nesse capítulo 10 de Lucas, tem uma parte em que João e Tiago, né, os apóstolos, foram na frente, nessa região da Samaria, tentar achar uma hospedagem para que Jesus ficasse. E aí eles voltam, né, eles vão na frente, entram na cidade, procuram e não acharam. Nenhum dos samaritanos queria abrigá-los. Né? E como para o judeu isso era uma coisa muito importante, né? Eles ficaram com raiva e falam para Jesus assim: Senhor, não encontramos ninguém que nos quisesse hospedar. Devemos pedir aos céus que lance fogo para destruí-los, né? E aí Jesus fala, claro que não, né? Eu vim para salvar, não para destruir, né? E aí, talvez por esse fato e pela personalidade dos dois, né, João e Tiago, que eram, digamos assim, explosivos, né? Eles ficavam bravos, rápidos, assim, tinham um pavio curto. Jesus os chamava de filhos do trovão, né? Eram os únicos apóstolos que tinham apelido, né? E isso está lá nos evangelhos, né? Que eles eram chamados de filhos do trovão, por Jesus. Então, quando Jesus chega na casa dessas duas irmãs, que eram irmãs de Lázaro, né? Era a família de Lázaro, aquele a quem Jesus tinha ressuscitado. Lázaro, Jesus já era amigo dessa família e costumava pernoitar ali, né? Quando vinha das viagens, por exemplo, como nessa passagem que estava vindo de uma viagem longa pela Samaria e não tinha sido bem recebido na região, né? Então ele chega naquele pouso que para ele, ali ele é considerado um membro da família. É Jesus, muito mais após ter ressuscitado o irmão das duas irmãs, né, de Lázaro. E em outra passagem, as irmãs procuram Jesus e falam, né? Lázaro está doente, vem curá-lo, né? E ele acalma as duas dizendo: essa doença não irá matá-lo. Ele assim veio para que eu o curasse para a glorificação do Filho do Homem, que era ele, né? E o fato dele ter curado Lázaro foi realmente o que o glorificou, né? E isso chamou muita atenção a ponto dos sacerdotes, né, do templo quererem crucificá-lo, quererem matá-lo, porque alguém que tinha esse poder, né, de ressuscitar os mortos, ou seja, alguém que tinha um poder sobre a vida e sobre a morte, era alguém que tinha uma ligação muito forte com Deus, né, porque esse é um poder que vem de Deus, né, o poder sobre a vida, o domínio sobre a vida, né? Então, mesmo após Jesus ter sido crucificado, os sacerdotes ainda queriam matar Lázaro, porque ele era a prova viva do poder do Cristo, né? Então, nesse contexto, né, essa família era uma família muito amiga de Jesus, né? João, no seu evangelho, ele fala que Jesus amava a Marta e a Maria, né? Então, imaginem vocês, né? Jesus chegando na casa de vocês era um evento especialíssimo, né? Quem não iria parar tudo que estava fazendo para ouvir Jesus, né? Para ouvir os ensinamentos, ouvir os conselhos, né? As histórias dele. Então, vamos entender como é que era, o que aconteceu nessa passagem.
né? Uma das irmãs, que era Maria, que era mais nova, ela se assentou nos pés de Jesus e ficou ouvindo, né? E Marta, que era, digamos assim, a dona da casa, né? Ela devia ser uma viúva, né? Moravam os 3 irmãos juntos. Pela passagem, dá a entender que ela era dona da casa. Então, ela fica preocupadíssima em arrumar a casa, né? Porque Jesus e os apóstolos iam dormir na casa dela. Então, ela foi correndo para preparar uma comida, né? Imagina se fosse hoje, né? A gente ia passar um café, botar um pão de queijo para assar, né? Para receber bem as visitas, né? E ela correu para arrumar as camas, né? Esconder a bagunça, tirar da frente dos convidados, né? Fazer a comida. E ela começou a ficar sobrecarregada e chamando Maria, né? Maria, vem me ajudar, Maria, me ajudar. Aí, quando ela vai ver onde é que Maria estava lá parada, escutando Jesus. Aí ela ficou brava e foi reclamar com Jesus. Ela falou: Jesus, você não se incomoda de eu estar aqui correndo de um lado para o outro e Maria aí parada, né? Manda que ela venha me ajudar, né? E aí, nesse contexto que eu mostrei para vocês, da questão da hospitalidade, né, do judeu, a gente vê que Jesus, nessa hora, ficou numa saia justa ali, né? Ele defende Maria, né? Tanto é que diz, ela escolheu a boa parte, mas ele também, entendendo esse lado do judeu, de receber bem, ele sabia que Marta estava daquele jeito porque queria acolhê-la da melhor forma. Então ele não vira para ela e fala assim: ô Marta, eu não vim aqui para comer, eu vim aqui para ficar com vocês, né, para descansar um pouco, né? Larga essa comida aí e vem ficar comigo. Porque ele sabia que era importante para ela, nesse contexto dos judeus, receber bem. Então ele poderia ter muito bem falado assim: não se preocupa não, depois eu multiplico uns pães, uns peixes aí, a gente come, né? Vem ficar com a gente aqui e conversar, né? Ele soube ser diplomático e deixou que ela continuasse, digamos assim, né? Mas defendeu Maria, falou: olha, ela escolheu a boa parte. E a gente pode interpretar que Maria entendeu que, apesar de todo esse contexto histórico, cultural daquela raça, ela entendeu que o fato de Jesus estar ali ensinando aquilo era alguma coisa muito importante, né? que transcendia, que ia além desses costumes. Mas Marta ainda tinha dentro dela aquilo arraigado, ou seja, a questão da praticidade, digamos assim, né? Do utilitarismo, de você ter que seguir as convenções, de uma certa forma. Então, apesar de nós termos essa tendência de, ao ver essa história, a gente tomar um partido, né, achar, poxa, coitada da Marta, né, ela estava lá sozinha arrumando a casa toda e Maria lá escutando Jesus, né? A gente pode pensar também assim: poxa, mas se Jesus defendeu Maria, é que ela devia estar certa, né? Essa tendência que a gente tem de tomar um partido é uma coisa natural. Tanto é que quando a gente escuta uma história, a gente tem uma afinidade maior com um determinado personagem e a gente desgosta de outro personagem. Os autores de filmes e de livros, eles sabem dessa nossa tendência e eles usam muito isso, né? Tanto é que a grande maioria das histórias que a gente vê em filmes e livros, você tem a figura do protagonista e você tem a figura do antagonista, né? Seria o herói e o anti-herói, né? O herói e o vilão. Porque eles sabem que a gente tem essa preferência. Quando a gente está falando de histórias bíblicas, muitas vezes o personagem com o qual a gente não afinou é justamente aquele que tem uma lição para nos dar, alguma coisa para nos ensinar. Por isso é importante a gente analisar o contexto, a questão psicológica que envolvia aquelas pessoas, né? A resposta do Cristo, a reação dele. E o Dom Helder Câmara, ele tinha uma frase a respeito dessa passagem. Ele dizia assim, que nós precisamos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Então ele nos traz uma visão de que a gente não precisa, não deve tomar um partido, assim, achar, essa estava certa e aquela estava errada, né? Mas
ele nos traz a visão de que a gente precisa ter o comportamento das duas. Ou seja, a gente ter esse lado prático, né, de realizar as coisas, né, de preparar as coisas, mas também ter aquele lado contemplativo de Maria, né, aquele lado reflexivo, né, de não, eu preciso parar para ver o que Jesus está falando. Né? Isso aqui é mais importante. Né? Vamos dar atenção aqui nesse ponto. E o Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, o livro da FEB, ele faz uma análise semelhante ao Dom Helder Câmara. Né? Ele nos coloca, Marta e Maria, ele nos faz abstrair, né, das irmãs ali, do ser humano, digamos assim, e ele nos faz enxergar Marta e Maria como sendo dois estados conscienciais, né, duas questões psicológicas, dois estados de consciência. Né? Ele chama de porções. Né? Então ele fala assim, que todos nós temos uma porção Marta e uma porção Maria. Né? Como eu falei, Marta sendo aquela preocupação com a vida prática, né, com o dia a dia, com as nossas questões, né, a nossa correria, por exemplo, para pagar os boletos, né, para ganhar dinheiro, para cuidar das necessidades da família, dos filhos, dos problemas, né, do cônjuge, enfim, da sociedade, do governo, essas coisas que a gente vê na televisão, que nos perturbam, né, o preço da gasolina, o preço das coisas que está ficando caro, isso tudo nos traz muita preocupação. E o lado Maria seria aquele lado onde nós buscamos o divino, buscamos o amor de Deus, buscamos transcender a esses problemas, ir além, para que a gente tenha uma sintonia com o que é divino, o que é sagrado, o que é elevado. Então, o Dom Helder Câmara e o Martins Peralva, eles falam que nós precisamos unir esses dois pontos, ter as duas partes. Porque se a gente fica só preso às questões da vida, a gente vai sempre ficar ansioso, angustiado, como Marta estava. E a gente vê quantos problemas hoje vêm surgindo por conta da ansiedade, por conta da gente ficar tão preocupado de como é que a gente vai resolver os problemas, como é que a gente vai pagar as contas, como é que vai ser o dia da manhã. Né? E Jesus combatia tanto isso. Né? Jesus já entendia essa questão psicológica da ansiedade, quando dizia, a cada dia basta o seu mal. Né? Amanhã, né, ele falava para a gente confiar, né? Ele falava, Deus alimenta os passarinhos, né? Dá casa aos lobos, né? Enfim, aos animais, né? Por que Deus não vai cuidar de nós? Não quer dizer que a gente deva descuidar da vida prática, ou seja, é como Jesus fez, ele não falou para Marta, deixa isso daí, vem para cá, porque ele sabia da importância. Mas ressaltou, Maria escolheu alguma parte. Então nós precisamos viver no mundo, atendendo às demandas do mundo, às necessidades que nos chamam ao dever, digamos assim, né? À tarefa, ao trabalho, mas mantendo a sintonia com Deus, porque a gente precisa dessa energia. A gente precisa parar de vez em quando para a gente receber essa energia, beber, digamos, na fonte. Né? Jesus dava o exemplo quando ele parava, por exemplo, nesses pousos, nessas famílias com as quais ele tinha afinidade. Né? Por exemplo, Jerusalém era uma cidade que era um centro político, econômico, religioso, naquela época, de diversas comunidades ali em volta. Né? Então, durante o ano tinham certas atividades, né? Digamos, dias festivos, né? Que nem a gente tem hoje um feriado, um dia de festa, né? A Páscoa, por exemplo. Né? Eles tinham esses eventos e a cidade ficava abarrotada. Né? E Jesus e os apóstolos não conseguiam hospedagem nem na casa de judeus, de amigos. Por quê? Porque todo mundo já estava hospedando alguém, né? Ficava muito cheia. E isso trazia muita bagunça para a cidade também. Né? Nessa época, Jesus já era perseguido pelo Sinédrio. Né? Já tinha espiões em todo lugar tentando
pegar Jesus cometendo algum erro, né, falando mal, por exemplo, de Moisés, ou fazendo alguma coisa que infringisse a lei mosaica, né? Tanto é que em diversas partes do Evangelho a gente vê pessoas que vêm fazer perguntas a ele justamente para tentar, para ver qual era a resposta, né? Quando, por exemplo, vão perguntar para ele se era lícito, se era justo pagar o imposto que Roma cobrava, né? E essa pergunta era uma pergunta para pegar Jesus, porque se ele falasse que não era certo pagar o imposto, né, porque o judeu odiava aquela dominação romana, né, ele incitaria os romanos contra ele. Então, os próprios judeus iam lá e falaram: o Cristo está falando que o povo não deve pagar o imposto, né? E se ele falasse que era justo, aí os judeus iam ficar com raiva dele. Então ele soube dar uma resposta que era uma resposta imparcial, né? Ele pede uma das moedas e pergunta de quem é a figura, a imagem que está esculpida aí na moeda. E aí eles falam: é de César. Ele fala: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente entende que a gente vem aqui na Terra, que é uma escola, e a gente precisa viver conforme se vive aqui, mas com a sintonia no mais alto. Nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, entendemos que existe a reencarnação e que a passagem por aqui é temporária, mas que a vida aqui não é a vida real, digamos assim, a vida é eterna. Essa vida é a vida do outro lado, no plano espiritual. Como a gente sabe que a gente vai viver outras vidas, né, e que existe a lei de causa e efeito, a gente tem que pautar os atos da nossa vida aqui com essa ideia na cabeça. Né? Que eu preciso construir um futuro feliz para mim, um futuro melhor. E como é que eu faço isso? Combatendo o mal que existe em mim. Fazendo o bem, seguindo. Então a gente precisa viver onde nos oferece. Ou seja, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do próprio corpo, da saúde, cuidar do planeta, né, da questão da ecologia. A gente tem que cuidar do próximo, mas sem esquecer que a gente está aqui para aprender, né, e que a gente tem que se melhorar. E aí vem essas duas questões, né, de Marta, representando esse cuidado que nós temos com a vida material, e Maria, com esse cuidado que nós devemos ter com a vida espiritual, ou seja, nos preparar para a vida espiritual, combatendo o mal que existe em nós, né? Identificando, reconhecendo aquilo que temos ainda de defeito, né? E fazendo um esforço para que a gente pare de agir no mal. Okay? Muito bem. Um outro livro, o livro, acho que é o Pensamento e Vida. Deixa eu colar aqui, gente. Isso, Pensamento e Vida, do Emmanuel. Ele nos fala o seguinte, né, que a gente pode comparar o homem e a sua busca pela evolução como se fosse um pássaro que, para alçar voo, ele precisa ter duas asas, né? A do amor e a da razão. Então a gente pode interpretar também essa passagem a partir desse sentido, né? De que a gente só evolui se a gente conseguir equilibrar esses dois polos, né? O amor, o sentimento, né? E a razão. Então, o amor seria Maria, digamos assim, e a razão seria Marta, né? Ou seja, Marta, ela ali estava cumprindo, na cabeça dela, estava cumprindo um dever, que era para receber bem os meus hóspedes, né? Eu preciso preparar a comida, eu preciso arrumar a casa. Então, ela não estava errada, ela estava certa, né? Então, a gente vê que tem dois lados, né? E a gente precisa unir os dois, ou seja, a gente precisa estar atento a essas duas questões, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que temos aqui na Terra. Muitas vezes, quando o espírito está na reticidade, no plano espiritual, ele fica muito sujeito às próprias tendências, né? Todos nós temos as nossas paixões, as nossas tendências negativas, né?
E no plano espiritual, normalmente isso recrudesce. Por quê? Porque aquilo que compõe as ideias bases de um espírito, a partir do momento que ele não tem as preocupações que nós temos aqui do dia a dia, ele fica preso somente àquilo, exclusivamente. Então é muito comum, no plano espiritual, nós encontrarmos muitos espíritos que estão, às vezes, há séculos, há milênios, trabalhando unicamente para dar vazão às suas paixões. Okay? Muitas vezes, esses espíritos vêm para a Terra como uma forma de terapia para tirá-lo daquele ciclo vicioso da qual ele não consegue se livrar. Por quê? Porque quando a gente está aqui, a gente tem que trabalhar, porque senão a gente não come, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, né, de estudar, de crescer na vida. Então, essas preocupações do dia a dia, nesses casos que eu estou citando, né, eles servem para quê? Para tirar aquela pessoa daquele, como eu falei, daquela ideia fixa, né, no mal. E é comum até, quando a pessoa dorme, né, esses espíritos, eles se libertam do corpo e vão para a espiritualidade atrás daqueles mesmos antros viciosos que ele costumava frequentar quando estava lá tempo integral. Então, nesse processo em que ele vai ter essa dualidade, ou seja, ele vai viver aqui com as preocupações do dia a dia, né, ele vai, aos poucos, vai fazendo uma espécie de uma terapia, vai se desligando daquilo. Então, é natural que a vida que a gente passa aqui tem um certo sofrimento, porque a gente está sempre correndo atrás, digamos assim. E mesmo aqueles que são abastados, que não têm problemas, por exemplo, de pagar boleto, não tem problema financeiro, toda família tem os seus problemas, né, de relacionamento, tem os seus problemas das pessoas não terem exatamente afinidade, enfim, né? A gente sempre tem problemas, e os problemas, na verdade, são lições que nós temos para que a gente possa aprender a ter melhores pensamentos, a ter melhores sentimentos. Por isso a importância da gente sempre buscar o lado espiritual, a gente buscar em Deus, em Jesus, as energias que nós precisamos, né? Aquele descanso, aquele pouso, digamos assim, né? Para que a gente possa renovar as energias e continuar na luta. Mas a gente não pode deixar que os problemas da vida tomem conta da gente. Por quê? Quanto mais a gente se preocupa e pensa nos problemas, maior a dimensão que eles tomam dentro da gente. E a gente passa a viver somente para resolver o problema. Então, essa passagem nos traz a necessidade da gente abstrair um pouco. Os problemas sempre vão existir, todo mundo tem problema. Até Jesus tem problema. Não são iguais aos nossos. Mas, digamos, ele tem muitas questões a resolver, porque ele cuida de muitos espíritos, né? Ele tem muitas ovelhas para ele pastorear. Então, ele tem problemas, né? Então, a gente tem que aprender a dar mais atenção para o que tem de bom nas nossas vidas, porque dando atenção com foco nisso, a gente passa pelos problemas de forma mais leve, mais tranquila. A gente não deixa que eles tomem conta de nós, né, do nosso emocional, da nossa mente. E dessa forma a gente consegue passar de forma mais tranquila, né, superar. Nos momentos que a gente está orando, que a gente está fazendo uma leitura, por exemplo, de uma leitura do Evangelho ou de um dos livros que nos remete ao Evangelho ou a coisas boas, né? Nesses momentos em que a gente alimenta a nossa mente com ideias elevadas, são os momentos que os espíritos que cuidam de nós, né? O nosso anjo da guarda, aproveita para nos inspirar até, né? Se a gente nunca tem esses momentos, se a gente está só preocupado com a vida, né, a gente não dá acesso a eles, né? A gente não abre um canal de sintonia no qual eles possam nos aliviar, talvez, das dores, nos sugerir caminhos para resolver os problemas, que, da visão deles, né, às vezes o grande problema que nós estamos vivendo não é assim tão grande, porque eles conseguem ter uma visão de cima, né? Eles conseguem ter uma visão mais ampla que nós, às vezes, não conseguimos. A gente só enxerga o problema, né? Eles conseguem enxergar que pouco tempo depois a gente vai superar aquilo, que aquilo é uma coisa momentânea, que é uma coisa que não vai tomar a nossa vida, né? E
sem essa visão longa, digamos assim, a gente deixa de ter a fé, de ter a esperança, que nos dá tanta força e nos ajuda a superar os problemas. Então, o que essa passagem nos traz é que a gente precisa, como o Emmanuel, como o Martins Peralva, como o Dom Helder falou, a gente precisa agir das duas formas. Ter a praticidade de Marta, ou seja, ter as preocupações necessárias para cuidar da praticidade da vida, né, resolver os problemas, mas sem perder o foco em Jesus, né? Sem entender que existe uma melhor parte, né? A gente não pode largar tudo e ficar só contemplando, digamos assim, né? Ou só refletindo, né? Como algumas pessoas de algumas religiões fazem, se isolam do mundo e vão viver em lugares isolados, só orando. Esse não é o papel da nossa vida aqui. A gente precisa estar na luta, estar no embate, para que a gente possa parar nossas arestas, né? Aprender a viver no mundo, né? Mas a gente precisa também ter essa sintonia com o bem, saber escolher a melhor parte, né? Pelo menos em alguns momentos, para que a gente possa ser feliz, né? Construir o nosso presente, o nosso futuro melhor e mais feliz. Graças a Deus, vamos todos levar nossos pensamentos ao amor, a Deus, nosso Criador, Criador de todo o universo. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui, nosso grupo assistencial Francisco de Assis. Como é bom, Pai, podermos assistir e compreender os vossos ensinamentos. Que esses ensinamentos possam chegar ao nosso coração, para que realmente possamos praticar essa lei do amor, do equilíbrio, tão necessário para a nossa libertação espiritual, para que possamos, Senhor, superar aquele homem velho que ainda persiste em nossas almas e nosso coração. Que possamos, mestre amigo, superar o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, que ainda estamos carregando. E é através desses ensinamentos trazidos pelo mundo maior, pelos queridos amigos e amorosos que estão torcendo por nós, para que possamos superar todas as nossas próprias dificuldades. Dá-nos força e coragem, Senhor, quando passarmos por situações dolorosas e difíceis, que nunca possamos desistir da luta, seja qual for, porque o Senhor está conosco, sempre ao nosso lado, dando força e coragem. Que o teu amor possa nos envolver e possamos chegar aos nossos lares protegidos e levar essas vibrações que estamos sentindo nesse momento a todos que encontrarmos em nossas famílias, pelas ruas, onde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, todos aqueles irmãos que nesse momento derramam lágrimas de dores, que estão passando por necessidades, dificuldades, por provações. Que teu amor envolva todo esse planeta,
que está em transformação, do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Que possamos, Senhor, merecer, através da nossa conduta, esse novo planeta redimido no amor e na bondade. Vamos elevar-nos a Ti, Senhor, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Como nos céus. O nosso de cada dia, dai hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos males. Que assim seja, graças a Deus.